Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa São José do Sul no Mapa e hoje nós estamos com a Cíntia Schomer, nossa presidente da Associação Cultural e Esportiva de São José do Sul. Mas antes disso, ela se apresentar, nós vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que nos ajudam a manter esse programa e nos divulgarmos o que nós temos de bom, de cultura, de tradições e de eventos em São José do Sul. Então, em primeiro lugar, seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos e tomates sem agrotóxicos, produtos deliciosos por natureza. Major Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos, tecnologia em fibra ótica. Irmãos Bon, esquadrias de madeiras e móveis planejados. Agroturismo FIR, certificação orgânica em morangos e horticultura. Café colonial com reserva antecipada e happy hour também uma ou às vezes até 2 vezes por mês. E a Prefeitura Municipal de São José do Sul. Voltamos já. Estando de volta, então agora com a Cíntia, a Betânia, minha colega de bancada, vamos conhecer um pouco mais sobre a associação. E, em primeiro lugar, quem é a Cíntia? Te apresenta, Cíntia, para o nosso telespectador. Bom, eu sou Cíntia Beatriz Schomer, moradora aqui então de São José do Sul há 43 anos. E hoje bastante participativa na comunidade, bastante ativa na comunidade também. A Cíntia já foi empresária, né, aqui no município também, já teve a sua lotérica, vitrine, né? Como é que é? Bazar e Floricultura Vitrine. Bazar e Floricultura Vitrine, já foi proprietária da farmácia, né? Sim, Farmácia Schomer. Farmácia Schomer. E hoje ela deixou de lado um pouco a vida de empresária para se dedicar à presidência da nossa ACES. Conta um pouquinho, Cíntia, como começou, como é que surgiu essa ideia da ACES, como foi o pontapé inicial? Os meus filhos sempre fizeram parte das atividades dentro da comunidade que era oferecida pela prefeitura. E em 2015, 2016, nós pais já comentávamos sobre uma associação. Só nunca foi concretizada, né? Ela foi assim falada, mas não foi botada em prática. Em dia 21 de julho de 2021, a ACEF de Harmonia, sua presidente e o vice-presidente, vieram nos falar de como funcionaria uma associação e como era o processo para fazer o segmento burocrático de uma associação. A ACEF ela veio porque eles têm uma grande experiência, né? Eles já têm em Harmonia essa associação há vários anos, funciona muito bem com várias atividades, então eles vieram para o município trazer um pouco da experiência deles para orientar também a criação de uma associação aqui no nosso município. Isso, na verdade ela veio nos dar o rumo de como se proceder dentro de uma associação, desde contratação, parte burocrática, estatuto, regimentos. Então, assim, para nós, o povo de São José do Sul, que teve essa ideia de fazer a associação, para nós, a ACEF foi um alicerce para nós. Realmente foi assim, um chute inicial. Com a ajuda deles, foi muito importante a ajuda deles. Tanto que hoje, quando a gente ainda tem algumas dúvidas, a gente entra em contato com eles e eles nos auxiliam praticamente em tudo. Então, a gente tem assim, uma parceria bem legal com eles. E eles também torcem para a nossa associação, né? Isso que é o bacana. É um município vizinho, mas é interessante. Então, naquela noite, eles nos apresentaram de como seria o funcionamento, uma trajetória de uma associação. E dali já teve algumas pessoas, se mobilizando para fazer o andamento do estatuto, para a gente dar o andamento, da associação. Então, a gente fez uma comissão.
E essa comissão foi 100% feminina. Sério? 100% feminina. Então a gente se reuniu praticamente uma vez por semana, até meados de outubro, novembro, por aí. E sol, muita chuva, na verdade sempre era noites, enquanto não tinha sol. A gente, praticamente todas as noites que a gente fazia reunião, a gente sempre ia. A semana que vem, tal dia da reunião, vai chover. Porque sempre tinha chuva, relâmpagos, trovões. Não, eu que participava também dos grupos, né? Porque foi formado um grupo de WhatsApp quando teve essa primeira reunião, né? Isso. Então, vocês participavam, compartilhavam conosco sempre as fotos das reuniões. Às vezes era um friozão, a gente estava em casa, assim, via vocês lá e pensava, nossa, as meninas estão trabalhando duro para constituir a SES. Porque na verdade o estatuto é a base de uma associação, de uma sociedade. Então, assim, através do estatuto é que começa a ter as funções, né? As regras de como vai proceder, de como vai funcionar. Então, tinha que ser pensado em cada detalhe minuciosamente, porque não é uma coisa que vai ficar para 2 anos, isso vai ficar. Tanto que é registrado, né? É registrado em cartório, então é uma coisa que vai ficar, então tinha A longo prazo, né? Ter uma continuidade. Né? E isso a gente assim se preocupava muito, assim, de cada detalhe. Então, teve noites que a gente não fluiu, teve noites que a gente teve que desistir porque a gente não saía daquela questão que a gente batia na mesma tecla, né? Mas assim, foi sacrificante, mas valeu a pena. A necessidade vamos dizer assim, em palavras nossas, a necessidade de uma associação hoje praticamente é exigida, porque o poder público, o município quase não pode mais, ou é muito dificultoso repassar dinheiro direto para as atividades culturais. A gente vê em nossos municípios ao redor, todos os que têm os corais, orquestras, praticamente tudo é através de associação, facilita mais. Então, a fiscalização federal, estadual, ela exige isso, né? Fazer através de associações. Fica mais barato para o poder público e mais, vamos dizer assim, tem maior organização, mais eficiente. Também, né? E nós éramos, acho que, dos únicos que não tínhamos ainda da região aqui, né? Sim, porque é tudo através de projetos, tem prestação de contas, né? Tudo fiscalizado. Porém, a aplicação dos recursos ela é como mais maleável, né? Podendo até às vezes escolher um profissional melhor, né? Que quando o município faz, ele não tem como muitas vezes pegar o melhor profissional, ele tem que ter o menor preço. Já aconteceu conosco. O município faz direto, tem que ser através de licitação. Licitação é o menor preço, mas aí tu perde muita qualidade. É o que aconteceu já. Em todos os municípios praticamente acontecia isto, e aí os órgãos federais ali decidiram, a CGU e outros, a fazer através de associação. Aí tu consegue fazer com preço menor, mas com qualidade também, né? Com certeza. E daí em 2021, dia 14 de dezembro de 2021, a gente oficialmente conseguiu registrar a associação. Foi o momento que a gente teve então a inscrição estadual, que a gente pôde então encaminhar alguns projetos que até então a gente não tinha CNPJ, né? A gente estava preso na parte burocrática. Muitas pessoas nos procuravam em questão de oferecer oficinas já para o município, mas a gente não tinha em mãos os documentos. Então, isso nos prendeu bastante para 2021. 2022, a gente então teve a parceria da Prefeitura Municipal. Foi a primeira oferta da associação, que ela, na verdade, ela fica como ACES, né? Ela é uma sigla, porque essa Associação Cultural Esportiva São Joséense do Sul é o nome da associação, mas a gente usa a sigla ACES.
E daí a gente começou com um trabalho de taekwondo. A gente teve uma turma de taekwondo da faixa etária dos 7 aos 9 anos. Então a gente inicialmente, em sextas-feiras de tarde, a gente oferecia essa oficina, né? E essas oficinas aconteciam primeiramente lá na Escola Jacó Pedro Calçado. Não, essa era aqui na Academia da Saúde, no centro de São José do Sul. O espaço dela aconteceu aqui no centro de São José do Sul. Depois a gente entrou em projeto, porque como a gente já tinha documentação, a gente já tinha a parte burocrática, que o bom da associação também é isso, né? Que tu não precisa ficar preso ao município. Tu pode ir para estadual e tu pode ir para projetos de empresa, bancos. Então, assim, a gente consegue hoje, com a documentação em mãos, fazer vários projetos. Só que a gente tem que ficar sabendo para elaborar esse projeto e encaminhar para a gente ter ajuda. E as empresas que queiram patrocinar, né, elas abatem isso no imposto de renda, né? Então, fica muito bom isso aí. Então, em 2022, a gente encaminhou um projeto para o Sicredi, que a gente teve, eles têm um ano social deles, né, que eles fazem a parceria com o pessoal que se inscreve nos projetos. E a gente inscreveu, então, porque a nossa demanda, a gente fez uma pesquisa em todas as escolas e os alunos levaram o Sicredi para casa, falando qual seria o interesse da oficina no momento. E a pesquisa ficou, primeiro, então, o taekwondo e o segundo lugar, o inglês. E a gente sempre tentou respeitar a pesquisa das crianças que nos trouxeram. Porque das folhinhas que a gente deixou nas escolas, a gente teve um retorno de 97%, que foi assim muito, muito bom. Então a gente viu nas crianças o interesse de realmente ter alguma coisa diferenciada no município, né? E como o primeiro lugar era o taekwondo e a gente já estava oferecendo então uma aula semanal, então o projeto para o Sicredi a gente encaminhou com aulas de inglês. Então a primeira turma a gente começou então lá em Rio de Baixo, no Jacó Calci, mas aí a gente tinha só uma turma, que era dos 8 aos 9 anos. Só que a procura foi tão grande, quando passou um mês e meio mais ou menos, aí nós aumentamos mais 2 turmas. Então a gente fez a faixa etária dos 5 aos 7, que foi o horário das 5h30 até as 6h30, e depois dos 8 aos 9, aí a faixa etária, seria o horário das 6h30, e dos 10 aos 14 ficou às 17h30. Então nós tivemos 3 turmas com um projeto que a gente então recebeu uma ajuda bem boa do Sicredi, uma parceira para nós também assim, bem fundamental nesse pontapé, pela procura que estava tendo, né? E foi o que a gente iniciou. Então, assim, a gente realmente, o primeiro ano a gente estava muito preso pela parte burocrática e o segundo ano, assim, aquele trabalhinho de formiga, né? A gente foi começando a mostrar para a comunidade que a associação se faz presente e que a gente ainda sabe que hoje a gente ainda se prende a algumas coisas burocráticas, mas que futuramente, com certeza, vai ser com muitas ofertas de oficina, se Deus quiser. Sim. E hoje, assim, quem pode se associar na SESP? Porque ela funciona com a pessoa que tem que se associar, pagar uma anuidade, né? Como funciona? Quem são as pessoas que podem se associar hoje? Hoje a gente já teve alguns casos, né, de pessoas nos procurando, né, querendo se associar. Mas a exigência maior hoje, porque isso está no estatuto, o estatuto não foi aprovado por nós, diretoria, esse estatuto foi para a Assembleia, os sócios votaram, dali também surgiu a comissão, né, a diretoria da associação, na mesma noite da aprovação do estatuto e a aprovação da diretoria. Então, o estatuto, o regimento, a anuidade e a mensalidade, ela sempre passa por uma assembleia. Essa aprovação sempre vem da assembleia. Os sócios decidem. A gente dá a ideia, mas a decisão é dos sócios, né? Então, hoje, para se tornar sócio, tem que ser morador do município, é
uma exigência da associação, do estatuto. Vamos supor, se eu me associo, os meus moradores da minha residência são meus dependentes. Então, um membro maior de idade da família se torna sócio e os demais são dependentes dos sócios. Então, eles pagam a anuidade de R$70 ano e R$15 mensais por oficina ou por atividade. Então, se o pai e a mãe quiserem fazer alguma oficina, cada um paga R$15 mensais, e se os filhos também quiserem, cada um R$15 mensais. Não precisa ser toda a família que vai participar da oficina se associar independentemente. Se o pai ou a mãe for sócia, os dependentes têm direito a fazer as oficinas. Claro, ele paga a mensalidade das oficinas só, mas não a anuidade. Isso. E como a gente também tem sócios que pagam R$70 e não usam a oficina, então eles não pagam os R$15, eles pagam só R$70 da anuidade. Daí no caso, eu só vou pagar a mensalidade no momento que eu utilizar a oficina. Enquanto que eu não utilizo a oficina, eu pago só a anuidade. E se eu quero colaborar com a associação e me associar sem fazer oficina, posso, eu pago só os R$70. E se tu quiser te associar e adotar uma criança, você também pode. Isso no estatuto está liberado, porque a gente não divulga nem para o sócio e nem para a criança quem é que paga as oficinas, né? A gente faz um levantamento no CRAS de crianças carentes e que têm interesse de fazer alguma oficina. Então, tu pode ser sócio e tu pode pagar uma oficina para uma criança. Seu padrinho. Padrinho, exatamente. Então, hoje a gente já nos procuraram muitas pessoas também, de pessoas que trabalham aqui, que elas têm vínculo no município, mas não são moradoras. Essas hoje nós ainda não conseguimos aceitar como sócias, né? A gente precisa que sejam moradoras de São José do Sul. Então, quem é morador está convidado a se associar. Então, não é através de vínculo que tu pode ser sócio. Não, tem que ser morador. Morador do município. Isso. Então, ano passado a gente teve 44 sócios. A gente fechou 2022 com 44 associados. Final de março, então, a gente teve a abertura das oficinas, que a gente vai oferecer em 2023, e ali também teve datas que a gente também fez novos sócios. Então, hoje nós temos 63 associados. Então, em 2023, nós iniciamos com 19 novos sócios. E além do aumento do número de sócios também, que como a escola de Jacoacalce, ela foi reativada para acolher os prédios do município, né? Então a SES teve que sair do prédio, né, e alugar um espaço novo. Então também é uma novidade para esse ano. O que mais tem de novidade, Cíntia, para esse ano? Além do novo prédio, porque a gente ainda está ajeitando a casa, né? Nós estamos na parte de montadores, de tudo que é coisa que a gente precisa, e é que nem mudar para uma casa nova, né? Então, assim, a gente tem algumas coisinhas que a gente também vai ajeitando com o tempo, mas este ano a gente começa com a novidade com 10 oficinas, o que nós em 2022 ofertamos 2 oficinas limitadíssimas, porque a gente taekwondo realmente a gente só podia aceitar 10 alunos e inglês 10 por cada turma, né? Então foram um total de 30. Na verdade, a associação teve 40 alunos no geral, taekwondo e inglês. E este ano, então, com a parceria da prefeitura, a gente encaminhou um projeto e a gente vai ter 10 oficinas. Vamos ter bastante trabalho com essas crianças, bastante cultura dentro do nosso município, né? E um dos nossos sonhos, uma das nossas metas é reestruturar o grupo instrumental, da qual eu sou mãe também, provedora de quando começou, né? Então, um dos projetos assim era realmente ativar esse grupo. E hoje, então, nós estamos ofertando, posso falar então as oficinas que nós estamos ofertando, né? Deve. Temos coral adulto, coral infanto-juvenil, flauta doce,
trompete, trombone, teclado, violão, balé e inglês. Então são as oficinas que hoje a associação está entrando com tudo para realmente ativar as oficinas que já tinha em algum momento, né? Porque canto coral infantil já existia no município também, e grupo instrumental também. Mas hoje eles estão desativos, né? Não tem mais. E as faixas etárias que serão atendidas, tem como dizer mais ou menos quantas turmas vai ter de cada oficina e as faixas etárias? A faixa etária, assim, dos menorzinhos de 3 vamos dizer assim, de 3 a 10 anos ficou mais para o balé, porque são as que deu para abranger mais, né? E a de inglês. Então, assim, as crianças de menor idade, inglês vai ser de 4 a 14 anos. A gente tem 3 turmas também. Inglês, inclusive, está fechado. A gente já fechou a turma de inglês, porque a gente teve rematrícula do pessoal que já estava fazendo, né? Então, ali foi, assim, esgotou rapidinho. E a de balé da turma dos menores também. A procura foi muito grande. Inclusive, nós vamos abrir 2 turmas da faixa etária dos 3 aos 5 anos. Nossa! Sim, a procura, desculpa, até de 3 a 7 anos. A procura maior é deles, dos pequenininhos. Então, inicialmente a gente ia ter só uma turma e a segunda turma seria de 7 aos 10, mas hoje a gente abre, então, mais uma, porque a gente tem uma lista de reserva bastante grande, que a gente quer, entendeu? Abranger eles também, né? E para os demais fica na faixa etária de 7 a 14 anos. Para o grupo, no caso, para os instrumentos, para o canto coral. O adulto não, né? O adulto não tem idade. Adulto não tem idade. É dos 18 aos 68. Até um pouquinho mais, pode ser. Mas assim, os demais, o grupo, no caso dos instrumentos, os professores nos exigiram acima de 7 anos, até por causa do conhecimento das notas musicais, da própria leitura, então um pouquinho assim por causa disso, né? Mas o inglês e o balé a gente ficou com uma faixa etária dos pequeninos também. E a questão dos professores, assim, já está tudo definido ou ainda está em fase de contratação? Como a gente teve o projeto pela prefeitura, né, que a gente teve o repasse da verba, no caso, então existe toda uma parte burocrática, a aprovação do projeto, depois tem a questão do fomento, tem a publicação e dali depois seria feita a contratação. Como os professores já estão mais ou menos sabendo dessa parte burocrática, então eles estão esperando o nosso aval para realmente fecharmos o contrato com eles, mas hoje a gente ainda não tem, a gente está esperando a finalização realmente burocrática, né? E depois ali nós queremos também começar as atividades, porque a ideia já era para ter começado e infelizmente se prendemos na burocracia. Né? Sempre tem isso no meio, né? Tem. Mas através da associação já não é tanto como se fosse direto pelo município, que é bem mais complicado, né? Mas que bom, a gente sabe que a aprovação já foi feita, a Câmara de Vereadores aprovou toda a questão interna da prefeitura, está tudo ok, falta só a questão agora burocrática da contratação, né? Então, mas isso são coisas mínimas, não dá mais para trás, né? A coisa só vai andando, só vai para frente. E na questão da dança alemã, também se pensou em fazer um grupo de danças alemãs? Sim, inclusive ela está no projeto também, tá? A dança alemã. Só hoje, assim, realmente ela ainda não foi botado em oficial, por causa realmente do remanejo de algumas oficinas e pelo espaço também, mas assim, no andar do ano, então vamos ter algum momento que a gente vai iniciar essa atividade também, porque a gente teve que remanejar algumas aulas, porque como o instrumental, teve professores que podiam só realmente dar naquela noite, a gente teve que um pouco assim
desmistificar um pouquinho, porque não daria para dar, tipo, vamos supor, teclado e trompete, né? Então atrapalharam um para o outro. Então a gente teve que fazer umas outras organizações assim iniciais, então algumas coisas ficaram um pouquinho de lado até nós termos esse andamento inicial, até a gente organizar a primeira parte, a primeira etapa, e depois em algum outro momento a gente ainda iniciar a dança alemã, sim. Que nem diz o provérbio, né? No andar da carroça as melancias se ajeitam, né? Vocês estão começando a caminhada, né? Então vai se ajeitando. Começo, né? Eu acho que a CACES está indo muito bem, assim, pelo pouco tempo que ela tem, né, de fundação, e pessoas muito capacitadas à frente, como a Cíntia, como toda a diretoria. A gente vê que o pessoal se empenha demais, assim, a gente vê elas correndo de atrás, vai na Câmara, vai na Prefeitura, e com certeza só tem a crescer, né? Com certeza. Eu sempre digo para os meus colegas, né? A gente está aprendendo junto, né? A gente começou a associação, a gente às vezes se debate em alguns momentos assim, com alguns acontecimentos que a gente também não estava preparado, mas a vida é uma escola, né? Então a gente também está aprendendo com a associação em si, com as coisas que estão surgindo, e como você disse, né, Paula? Isso também sempre uso nas reuniões, com o andar da carruagem as melancias vão se ajeitando. Então, com certeza, de 2021 para 2023 a evolução é bastante grande. Então, se nota o trabalho da associação perante a comunidade, de que realmente a gente quer que funcione, que seja muito ativo dentro da comunidade. E a gente percebe que a comunidade está abraçando também, né? Porque por um município do tamanho que a gente é hoje, né, 2.000 e poucos habitantes, né, a gente vê, tem oficinas que já estão lotadas, né? Então a gente vê que o povo está dando valor também, está valorizando e está fazendo uso, proveito dessas oficinas, e todo mundo tem a ganhar, né? Cultura, crescimento pessoal, né, das nossas crianças, nossos jovens. Então quero dar os parabéns para vocês e dizer que é um orgulho para nós. E quando ver daqui a uns anos, a Cíntia vai estar indo em outros municípios ensinando como começar uma associação cultural no município, né? Servindo de exemplo, né? A nossa SES pode estar servindo de exemplo para outros municípios. Mas também quero deixar bem claro que a Cíntia é presidente, mas atrás da Cíntia tem uma equipe muito boa. Com certeza, né? Eu falo de você, mas considerando, né, toda a equipe, né, que está por trás, que a gente sabe muito bem, né? Estão trabalhando muito. Que bom nós termos isso no nosso município. Como a Betânia falou, um município pequeno, mas sempre pensando no caminhar, né, que nós precisamos. E o povo nosso de São José do Sul, a gente começa, que eu gosto muito de pesquisar e pegar a história, a gente vê o nosso município, ele é berço de associações, várias associações, que a gente aqui é berço. Ele tem um tempo para mais devagar, mas a gente vê que isso está no sangue ainda, né? Que bom que isso está ascendendo, né? Muitas coisas tiveram origens aqui em São José do Sul, mesmo antes de São José do Sul. Muito antes, na época do São João do Montenegro, ainda antes de nós sermos aqui em cima Salvador do Sul, nós éramos berços de associações. Só por exemplo, nós somos berço da primeira associação agroflorestal do Rio Grande do Sul. Muita pouca gente sabe, mas foi berço aqui, lá, claro, em São José do Maratá, né? Munícipes da nossa comunidade. E um braço forte era São José do Maratá, Cauerec, Harmonia, eram os braços fortes. Depois era do Vale do Caí, toda ali, nessa época, nasceu também, junto com os padres jesuítas, as associações rurais, que também foram fundadores. Um professor aqui de São José do Sul, hoje São José do Sul,
mas ele estava junto com associações de fomento das cooperativas, o Sicredi. Um dos padrinhos dos primeiros foi aqui de São José do Sul, juntamente com o padre Theodor Amstadt. Então, nós temos muita história. O sangue de associativismo está nas nossas veias, né? Não tem como escapar. Cíntia, você quer colocar mais alguma coisa? A gente quer fazer um convite ainda para as oficinas que o pessoal, né, que tem interesse, que venha procurar, né, pode fazer o convite. Sim, quero convidar então a comunidade, ainda quem não é sócio pode se associar. Nós vamos iniciar as atividades já, na verdade já iniciamos as atividades. Algumas oficinas a gente ainda tem como colocar alguns alunos, né, com o decorrer do tempo. Algumas oficinas já estão preenchidas, mas a associação recebe vocês de braços abertos, e vamos ainda também divulgar datas e horários, porque não é sempre que tem alguém dentro da associação. Hoje a associação tem um telefone também para contato, se quiserem procurar. Vamos colocar, né? Vamos colocar o telefone no rodapé. Então, hoje a gente também trabalha muito com essa ferramenta, né, que nos auxilia bastante. Dúvidas das oficinas, de como fazer para se associar. A gente também tenta responder conforme a ordem assim, do dia, vamos dizer assim, porque nós somos voluntários, né? A gente reforça isso, nós somos voluntários, então a gente tem nossas vidas particulares, e no momento que a gente consegue responder, a gente responde. Hoje a gente ainda não tem secretário nem estagiário trabalhando com nós, né? Então nós da diretoria que fizemos todas as partes burocráticas, mas mesmo assim nos procurem, que a gente vai informar o que realmente sim do que há necessário para se associar. E com certeza serão muito bem-vindos, e a gente faz assim um esforço muito grande que a associação passe dos 100 este ano ainda, né? Se Deus quiser. A gente iniciou com 44 em 2022, então em 2023 a nossa meta é mais de 100 associados. Então, por favor, se associe e faça parte dessa família. Então, Cíntia, queremos agradecer você ter se disposto, né, vir aqui conversar conosco, passar todas essas informações importantíssimas, né, para nós e para toda a comunidade são josense. Muito obrigada por esse trabalho que tu está fazendo, né, que continue com essa energia, com esse amor, com esse carinho, você e toda a equipe, né, toda a diretoria. Nós agradecemos muito, né, porque hoje em dia o trabalho voluntário, né, não é qualquer pessoa que abraça, né, com todo esse ímpeto, com todo esse amor, carinho que a gente percebe que você tem por tudo isso. E o programa São José do Sul no Mapa, da TV Bom, estamos à disposição. Que vocês precisarem da associação para divulgar eventos, nós queremos uma entrevista, ou queremos divulgar os outros programas. Temos uma oficina nova, né, que vai ser lançada. Estamos à disposição, o programa está à disposição. Nós, a SES, agradecemos, né? Fiquei muito feliz pelo convite que foi feito para realmente fazer essa divulgação do nosso trabalho. Como nós já tínhamos dito, voluntários, né? Nós somos voluntários perante essa associação, mas é um trabalho assim que também é prazeroso, porque tu ver a evolução de todo o processo, de saber como isso é dificultoso, e a gente ter parceiros como vocês, como a Prefeitura Municipal, como o Sicredi e a comunidade que nos abraçou, assumindo a associação também como responsabilidade deles, a gente tem só realmente a agradecer. Então eu acho que a gente começou com o pé bem direito pelas parcerias que a gente teve dentro de um geral. Então, gratidão por vocês, por esse momento e pela divulgação da SES também. Obrigado, Cíntia. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Também, que também, e nós também somos, a TV Mon é uma TV comunitária também, nós somos voluntários também, mas a gente precisa de um valorzinho para pagar
lá o espaço na TV, que tem toda a questão burocrática, né? Então, agradecemos aos nossos patrocinadores, que Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos e tomates sem agrotóxico, produtos deliciosos por natureza. Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos, tecnologia e fibra ótica. Irmãos Boni, esquadrias de madeira e móveis planejados. Agroturismo FIR, certificação orgânica em morangos e horticultura. Café colonial com reserva antecipada e happy hour, 2 vezes ao mês, como diz o Paulo. Isso, ou 2 vezes ao mês. E Prefeitura Municipal de São José do Sul. Até o próximo programa.